abra o nosso entendimento, Senhor. Estou pedindo em nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém, amém. Romanos 13, né? Nós estamos caminhando para o fim de Romanos. E Paulo está dando as considerações finais, lembrando que o livro de Romanos, ele cita do capítulo 8 até o capítulo 11 sobre o povo de Israel, que é onde os calvinistas tiram doutrinas que não existem para a igreja. Então, quando os calvinistas querem pegar uma coisa boa na cabeça deles, para a doutrina deles, aí eles buscam coisa que é para Israel. E quando é para a igreja, eles dizem que é para Israel. Quando é para Israel, eles dizem que é para a igreja. Então, nós aprendemos durante essa caminhada o que fala Romanos 9, Romanos 8, Romanos 11. Se eu pudesse salvar os do meu povo, e ele vai falando sobre a eleição de Israel, quando Deus escolheu aquele povo para ser o povo dele. Só para lembrar isso rapidamente, abre aí Deuteronômio 7, 6 e 7. Deus tinha que escolher algum povo para manifestar a glória dele. E ele não escolheu o maior império, que era o Egito da época. Ele escolheu o menor povo. O povo rico, como se diz, né? Então, Israel, ele vem de uma tribo nômade. Abraão era um povo nômade, sem pátria, sem nada. E Deus escolhe as coisas loucas. Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu aqui, ó. Quem é os escolhidos? Aqui. Deus escolheu esse povo. Para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos escolheu o Senhor, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menos de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão. Então, basta ser escolhido? Então todo mundo que ele escolheu está salvo? Lógico que não. E os que se rebelaram e morreram? Todos foram escolhidos, velho. Agora, ser escolhido não garante salvação, não. Ser eleito garante a salvação. Então, escolhido é uma coisa, eleito é outra. Quem que Deus escolheu? Se toda criança que nasce, se morrer, está salva, Deus escolheu todo ser humano para ser salvo. Ele, na misericórdia, quando Jesus morreu, ele abriu a porta para o mundo inteiro. Agora, todos vão ser salvos? Não. Porque nem todos vão ser eleitos. O que é eleito? É aquele que vence. Nem todos vão querer seguir a Jesus. E o que nós vamos aprender agora sobre o governo. Quem lê Romanos 13, se você ler secamente, você vai falar assim, eu tenho que apoiar a lei de aborto, então eu tenho que estar sujeito à autoridade. Tem não. Qual autoridade que você tem que estar sujeito? E o que é ser sujeito à autoridade? Vão em Romanos 13, 1. Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estáis sujeitos não somente por causa do temor da punição,
mas também por dever de consciência. Ok, lê esse texto então, secamente, sem entender o contexto dele, pode pensar o seguinte: se esse governo aí fizer uma lei de aborto, eu vou ter que sujeitar ela. Não. Qual autoridade? O que é autoridade constituída por Deus? O que é vontade permissiva de Deus? Vamos ver o que Paulo fala sobre magistrado. Magistrado. Que ali está falando para você temer o magistrado se você não fizer o que a lei determina. Né? Então, ele vai ser instrumento de Deus para te punir. Vamos ver o que ele diz na igreja de Corinto sobre magistrado. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo juízo perante os injustos e não perante os santos? O Paulo está falando aqui que existem dois tribunais. Um é o tribunal dos santos e o outro é o tribunal do mundo. Vamos ver. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ó, para vergonha, vou-lo digo. Não há porventura, nem ao mesmo um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então agora eu tenho que descobrir que existem dois tribunais. Um que é constituído, chamado igreja, que tem autoridade, e um constituído pelos homens, com a permissão de quem? De Deus. Tudo que tem nessa terra, Deus permitiu. Você está vendo aí o império da época do Paulo. Isso é o Império Romano, ó, da época do Paulo. Então, quem permitiu que esse império surgisse? Deus. Mas isso é a vontade direta dele ou é a permissão dele? A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. Porque senão tem que estar debaixo da autoridade de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe do mundo. Eu não estou sujeito ao diabo. Ele é o príncipe desse mundo, constituído pelo próprio Deus. Mas não é para eu estar sujeito à autoridade do diabo. Pelo contrário, ele tem que me sujeitar à minha autoridade. Porque a autoridade máxima de Deus na terra é a igreja. Abre comigo Mateus 18. Mateus 18, 15. Se a igreja funcionasse igual a maçonaria, em questão de irmandade, se fosse fiel igual os maçons são, Jesus já tinha até voltado. Porque um maçom dá emprego para outro maçom, um maçom ampara um outro maçom, um maçom cuida de outro maçom. Isso é papel do cristão, não é do maçom, não. Mateus 18, vamos lá, 15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não o atender, dize-o à igreja. A quem que tem que falar? À igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gente do mundo, lá, gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
a igreja tem autoridade para entregar alguém para o diabo. A igreja tem. Se desligar o cara, ele está de volta para o mundo. Um homem não tem essa autoridade, mas a igreja tem. A igreja é um corpo de presbíteros, não uma pessoa. É como se fosse o Supremo Tribunal Santo. Não esse bandido. Oh Deus, para falar, nós no meu vídeo cai. Não um Supremo Tribunal de corrupto. Mas tinha que ser um Supremo Santo. Eu te pergunto, na época de Jesus existia isso? Sim. Qual que era o nome? Sinédrio. O problema era o Sinédrio? Não, o problema era que o Sinédrio estava corrompido. Esse era o problema. Então vamos continuar. Em verdade, verso 19, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Paulo entrega um cara para o diabo, a igreja perdoa o cara e ele é obrigado a perdoar. Não tem conversa. Ele não é a autoridade máxima. Por que a igreja é a autoridade? Porque ela é o corpo de Cristo. Corpo. Paulo é um pedaço, um membro do corpo. Agora a igreja é o corpo. E o corpo é que tem autoridade. Por que eu estou mostrando isso? Porque hoje nós estamos debaixo de 2 governos. O governo de Deus e o governo do diabo. Eu tenho que sujeitar tudo que o governo do diabo manda? Tenho que sujeitar? Porque é a vontade permissiva de Deus? Essa é a questão. Abre comigo Colossenses 1,13. Abre aí. Porque se fosse assim, ele não precisava me libertar do império das trevas, não. Você já tem que ser sujeito ao império das trevas, então para que eu vou ser liberto dele? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão, a redenção dos pecados. Então, o que acontece? Eu estou liberto desse império. Então eu estou sujeito à ordem desse império? Depende. Toda a ordem do império que tiver contrário à palavra, eu não estou sujeito. Por exemplo, aborto é homicídio de criança. Então eu não tenho que obedecer essa ordem. Ah, tem que pagar tributo? Tem. Mas obedecer uma ordem contrária à palavra, não posso. Exemplo, quem votou no Lula e hoje ele apoia o aborto, vai ser cúmplice de cada criança assassinada. Por quê? Ele assinou embaixo de uma coisa que o cara falou que já ia fazer. Ah, mas eu acho que o outro era ruim, esse que é bom. Eu não acho nada de pessoas. A gente tem que ver a ideologia do partido. Se o diabo estiver governando o país, mas debaixo da lei de Deus, acabou. Quem vai, né? A lei é uma coisa e não tem como passar por cima daquela lei. Então, o que eles estão fazendo? O que o império? Você tem que entender o seguinte: nós estamos vivendo um novo império, está sendo implantado. E nesse novo império, a política é matar pessoas vivas. Entende isso? E como é que eu mato pessoas vivas? Lá criança já. Lá quando é criança, já começa a implantar nele uma doutrinação. Então você pega um menino hoje que tem 3 anos, quando ele tiver 18 anos, você sabe o que vai estar dentro da cabeça dele se o pai não gastar tempo e a mãe? Que cristão é homofóbico, que cristão é fascista e que cristão tem discurso de ódio. Não é isso que está sendo implantado? Então, aquele filho vai matar o pai ou vai denunciar o pai por qualquer coisa. Porque é esse império que está crescendo no mundo, não no Brasil não, é no mundo inteiro, e sendo implantado nas pessoas.
Você sabe quem profetizou que isso aconteceria? Daniel. Abre comigo Daniel 7. Vamos lá. Quem acha que ainda nós temos muito tempo nessa terra, eu vou falar que é um cara bem otimista, viu? Porque só tem um jeito de frear isso, só um. Pastor, resolvendo o problema do Supremo? Não. Só a igreja arrependendo, votando direito, lógico, né? Agora, se a igreja não mudar, não vai adianta. Essas leis vão passar e pode sapatear, pode botar o político que você quiser lá. Pode botar o cara que você quiser lá. Se a igreja não voltar a ser santa, os que estão lá não vão conseguir frear. Esse não é o meu desejo, não. Eu estou orando para que freie. Mas a igreja é o poder de Deus na terra. Não é um deputado, coitado do Nicolas lá, ó, tomando pancada lá direto, e os irmãos que devia estar jejuando e orando, não estão fazendo nada. Ou seja, o cara está sendo massacrado vivo lá e ninguém ajuda. Os pastores todos presos e ninguém faz nada. Nem orar por eles, ora. Quanto mais ia fazer alguma coisa. Abre aí Daniel 7. 7. O Império Novo que está aí, ó. E é com a permissão de Deus, tá? Diabo não tem poder nenhum para fazer isso. Sem a permissão de quem? Ó, Daniel 7, 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Olha o que ele vai falar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse é o império que está sendo em ascensão. Os Estados Unidos vai cair. Esse império doutrinário vai estar no mundo inteiro. Menos em quem? Nos cristãos genuínos. Não vai. O que vai acontecer? Abre comigo Mateus 10. A pedra já está cantada. Você já viu pedra cantada? A Bíblia já tem as pedras tudo cantadas. O problema do cristão é que não lê Bíblia. Então eu estou tendo esperança em quem? A única esperança que você pode ter é da igreja mudar. Ora para os crentes tomar vergonha na cara e abandonar o pecado. Porque se continuar do jeito que está, ninguém freia isso, não. Não freia. Isso vai piorar numa velocidade que eles vão falar misericórdia. Como é que isso virou isso tão rápido? Vamos lá, ó. Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá vendo a pedra cantada aí ou não? Tá cantado ou não tá? Tá, ele já falou, tá cantada a pedra. Se os pais não fizerem nada, se a igreja não tomou uma posição radical contra o pecado, não é contra o pecador, não. Deus ama o pecador. É contra pecado na igreja. Esse império, que já está em ascensão, ele vai crescer numa velocidade com a permissão de Deus, lógico. Se o poder dele na terra está todo corrompido, está todo avacalhado, se a igreja está toda imunda, suja, nas suas concupiscências, esse império, ninguém freia. A luz está apagada, as trevas vão o quê? Aí eu tô vendo televisão, torço pro Nicolas, torço pros caras lá frear. Adianta torcer se o poder, minha luta não é contra carne nem sangue. Quem tá governando o mundo, você vai ver aí com a permissão de Deus. Quem podia ganhar essa eleição é a igreja, não ganhou. Não era indo lá só pro QG, não. Era juntando todo mundo em oração. Era botar 30 milhões de evangélicos lá em Brasília. Aí vencia. Cadê a unidade, ó? Um corpo dividido, ele acaba. Vamos continuar. Então, ó, eu tenho um império em ascensão. Quem é o príncipe desse mundo? Tá aí, ó.
Quem falou que ele é o príncipe desse mundo? Jesus falou. Sou eu não. Abre aí Lucas 4:5. Vão ver o mundo inteiro. Vamos lá. Agora eu te falo. Ele está debaixo da autoridade de Jesus. Ouviu o que eu falei? Está debaixo da autoridade de Jesus. Não cai uma folha no universo sem passar pelo Filho. Não cai. Vamos lá. Lucas 4:5. Então esse governo aí foi instituído por Deus, o do diabo? Não. Ele está lá com a permissão de quem? De Deus. Esse governo da terra foi instituído para Adão. E Adão passou para isso aí, ó. Passou para isso. Abre aí, Lucas 4:5. Mateus, Lucas 4:5. E o diabo, no momento, mostrou para ele todos os reinos do mundo. Sabe o único reino que ele não tem domínio? A igreja, você, não tem. Sobre a sua vida, não tem. A não ser que você deixe. Agora, o resto inteiro, tudo, está no domínio dele. E mostrando o diabo todos os reinos do mundo, de se prostrado me adorares, eu te dou a glória desses reinos, porque ela me foi dada, e eu dou a quem eu quiser. Você sabe que não foi Deus que deu para ele, não, foi Adão, né? Agora, Deus permite. É igual permite, se eu quiser assaltar um banco, ele permite. Ué, é problema meu, eu tô caçando rolo, posso tomar um tiro, morrer, mas ele permite. Não vai aparecer um anjo me proibindo. João 14:30, vamos ver Jesus. Então, quando a gente fala de governo, nós temos que entender que tem dois governos, tá? Em atividade. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Como é que se o diabo governa o mundo inteiro e nada tem no mundo de Jesus, como é que eu vou estar sujeito às leis do mundo? Presta atenção. O que Paulo está falando de dois tipos de governo. Você tem um governo superior, que é o de Deus, e você tem um governo desse mundo. Eu estou sujeito à autoridade de Deus. E o desse mundo, se não ferir o governo de quem? De Deus. Vamos continuar. João 12:31. Ó. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Expulso da onde, hein? Da onde que ele foi expulso? Quero saber, ué. Se ele está reinando aí, da onde ele está expulso? O diabo foi expulso da onde? Aí você fala, quando Deus jogou ele na terra. Não. Ó, ele caiu. Quando Deus mandou ele, tirou ele lá do paraíso. Ele vai cair agora a segunda vez. E vai cair uma terceira vez. Qual é a segunda vez que ele já caiu? Vamos ver. Abre comigo o livro de Jó. Abre lá. Jó. Jó capítulo 1, verso 6. Jó capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você sabe de onde que o diabo caiu? De diante do Senhor. Ele não pode ir no Pai te acusar mais, porque agora você tem um advogado, tá? Jó estava sem advogado. Quando Jesus fala, eu vi ele cair, é da presença de quem? Do Pai. Ele não pode ir no Pai mais, porque agora tem um que tem toda a autoridade. Quem é esse? Jesus. Então o diabo caiu do Éden, caiu da presença do Pai, não tem mais como ir até o Pai para te acusar. Te acusava de dia e de noite. Uma pessoa que não tem Cristo, o diabo acusa ele dia e noite. Agora e eu? Abre comigo 1 João capítulo 2, vamos lá.
que o sumo sacerdote faz? Ele entra na brecha pela nossa vida. Primeira João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o diabo hoje não vai até o Pai mais para te acusar, e caiu. Jesus falou, eu vi ele caindo, caiu, segunda vez. E ele vai cair uma terceira vez. Qual é a terceira vez que ele vai cair? Abre comigo Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 12:7. Apocalipse 12:7. Outra coisa, essa imagem que está aí na tela, você está achando que ele é assim? Bobagem. É anjo de luz, tá? Eu coloquei assim porque todo mundo acha que é assim, ó. É desse jeito que ele não aparece, né? Burro para aparecer para ninguém assim. É um espírito de engano, hein? Vai aparecer de chifre, rabo, dente de vampiro. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, ó, são 3 céus. Ele caiu do Éden e ele ia do segundo céu acusar pessoas até o Pai. Caiu também e ele governa no segundo céu e agora vai ser expulso de lá. Então, quem está governando o Brasil agora? Será que é o cachaceiro de 9 dedos que está governando? Não é não. Tem um que governa a mente do cachaceiro. E esse que governa está na região celestial. Abre comigo Efésios capítulo 6, verso 12. O cachaceiro de 9 dedos não tem poder nenhum. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões o quê? Celestiais. Falta ele cair de lá, tá? Só falta cair de um lugar agora. E vai cair. Quando Jesus volta, antes de Jesus voltar, ele já cai, porque a igreja vai reinar lá, então ele tem que cair. Ele vai cair. Por enquanto, ele é, para os ímpios, é o rei dos ímpios, mas o nosso rei é Cristo, o nosso. Então vamos entender o que Paulo está falando sobre submeter a autoridade. Porque eu não posso submeter a autoridade a uma coisa dessa aí. Vou servir o diabo? Submeter a autoridade de Satanás? O cara faz uma lei aí. Injusta? Não. Vamos ver aqui. Outro império que você está vendo aí, só para mostrar para você quem é que manda, né? Porque é interessante, quando a gente vê o diabo assim, ele é o príncipe desse mundo. Abre aí 1 João 5,19, esqueci de ler. 1 João 5,19. Então há um governo no mundo inteiro, nas regiões celestes. E está implantando um império agora, um novo império. Porque Deus deu a ordem para implantar, tá? Você está achando que ele está implantando por vontade dele? Não. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo mundo, menos você e a igreja, o resto todinho está debaixo. O maligno tem autoridade com a permissão de Jesus. Vamos ver, ó, quando o povo, por que eu estou falando que é a igreja que tem poder para mudar? Ó, Deus levantou, você viu que ele escolheu lá o povo hebreu, que virou o povo judeu. Vou adiantar. Falou com os judeus o seguinte: vós sois a minha raça eleita, o meu sacerdote, para implantar a minha lei na terra, porque implantando a minha lei na terra, o
quem dela viver, quem obedecer ela, vai viver por ela. E quando a minha lei for implantada, vai trazer paz na terra. O que o povo judeu fez? Abandonou isso. Foi adorar a rainha do céu, desviou do projeto, avacalhou com tudo. O povo que conheceu ele, o povo que viu os milagres dele, o povo separado por ele, avacalhou tudo. Sabe o que ele fez? Foi lá, passou a mão, ô filhinho, paz e amor para você. Não. Ele vai levantar um império. Sabe quem levanta o império? Deus levanta. É ele que levanta. Abre Jeremias 27, 6 a 11. Ele vai levantar um império para ser chicote nas costas do povo judeu. É isso. E o império do anticristo, você acha que é para quê? Chicote. Agora o chicote, se eles tivessem escutado, presta atenção, imagina se eles tivessem escutado Jeremias e feito o que Jeremias mandou. Largado a rainha dos céus, voltado a ser santo. Deus não ia mandar a Babilônia, não. Deus ia deixar eles. Agora não. Eles viraram para o profeta, maltrataram o cara, acabaram com a raça do cara, ainda viraram para o cara e falaram que quem estava dando eles a bênção é a rainha dos céus. Aí o que Deus fez? Levantou o império para ser chicote. Jeremias 27. O cara tentar entender Paulo sem conhecer Bíblia, não vai entender. Ah, não tem problema não, eles fizeram a lei do aborto, nós temos que estar sujeito à lei, porque Deus falou que a gente tem que estar sujeito às leis. Jeremias 27, 6 a 11. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Tá vendo aqui, ó? Meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Ou seja, eu vou dar para ele, mas é por um período de tempo, tá? Vou arrebentar com ele depois. É só um instrumento. Satanás é um instrumento de Deus só. Tem moral nenhuma. Ele acha que tem, mas não tem. Igual Nabucodonosor. O dia que Nabucodonosor falou assim, eu sou o grande rei da Babilônia, Deus botou ele para comer capim com os animais. Falou, deixa eu baixar sua crista um bocado. Então o diabo é cachorro. Aqueles demônios do Gadareno, quando viram Jesus, prostraram ao pé dele, falaram, só veio antes da hora para nos afligir. Não manda a gente pro abismo não, porque não está na hora ainda não. Ó, já sabe o fim deles, já sabe que tem a hora deles. Então, o que eles estão querendo agora é destruir aquilo que Deus mais ama. Criança, família e igreja. A investida agora é com fúria, porque pouco tempo resta para o diabo. Vamos lá. Ó. Se alguma nação, e verso 8, não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhadores, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falaram dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Vai ter 2 arrebatamentos. Que isso? Se você tiver meia boca aí, tem um purgatório aí. O que ele está falando? Não dá ouvido a essa bobagem não, hein? Ó, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Você vai ficar debaixo do jugo, porque não me obedeceu, mas eu não vou acabar com você. É isso que ele está falando. E quem se rebelar contra esse jugo, agora eu te falo, a Babilônia então era o governo. Aí Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e mandou ajoelhar. Se você ler o que Paulo está mandando,
Então eles tinham que ajoelhar. Não. Ultrapassou a lei de Deus, o que eles ficaram? Não ajoelho. Enquanto o rei estiver pedindo coisa que não está ferindo, eu submeto. Mas agora não. Agora ele quer que eu proste diante de uma imagem dele. Não. Não ajoelho. E o rei falou, vocês vão para a fornalha. Ele falou, pode ir, pode mandar para a fornalha. Deus não livrou eles na fornalha? Não livrou da fornalha, não. Livrou na fornalha. Deus vai nos livrar nesse império. Você não precisa ter medo, não. Você não precisa submeter a esse império nas coisas diferentes da lei de Deus, não. Porque se você... Igual eu, vou te dar um exemplo agora que acontece comigo hoje. Chega lá agora, esse governo aí faz uma lei que eu tenho que casar 2 homens. Pastor é obrigado a casar 2 homens, você não vai preso. Eu vou preso. Você igual Sadraque, Mesaque, eu vou preso, não caso. Não caso. Ah, mas você pode passar no chilindró, você vai ficar sem ver sua mulher, vou ser preso. Não vou submeter essa lei, não vou. Porque ela fere um preceito de união entre homem e mulher, entre macho e fêmea, que Deus estabeleceu lá em Gênesis. Então, eu estou sujeito, vou pagar o imposto. O imposto pode ser absurdo, igual já é. Tá? Vou pagar? Vou pagar. Ou então não adquiro nada. Mas se eu adquirir, eu vou pagar o imposto. Agora, mandar eu casar um par de homem? Não submeto. Falar que, não, agora você tem que ser... Você não pode falar mal de aborto, não? Falo. É assassinato. Não, você não... Vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque os 3 não fizeram. Você está vendo aí que eles não obedeciam. Deus não está falando aqui que é para botar o pescoço no jugo do rei da Babilônia? Desde que o jugo que ele colocar não ultrapasse a palavra de Deus. Que senão é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou me submeter a isso. Então Paulo, ele não vai contra a Bíblia. O que ele está falando é o seguinte, que todo governo que tem é com a permissão de Deus. E se o governo está aí, e ele tem lei justa, e você não submeter, ele vai te castigar com razão. Agora, se a lei é injusta, é melhor você submeter ao castigo. O próprio Paulo foi decapitado por não submeter às leis de Roma. Não submeteu, cortaram a cabeça dele. Então, tenho que entender Romanos 13 não como uma ordem de Deus para eu aceitar qualquer coisa, não. A Bíblia fala que quando o governo é justo, o povo se alegra. E quando é governado por um ímpio, o povo entristece, sofre. Agora, nós temos uma promessa, que nunca vai faltar para a gente roupa e comida. E nós temos exemplo na Bíblia, de um povo 40 anos no deserto. Temos exemplo na Bíblia de 7.000, mais Elias que não dobraram o joelho a Baal. O que é dobrar o joelho a Baal hoje? Eu casar 2 gays, é dobrar o joelho a Baal. Você não acha, não? Você agora vai perder tudo, você vai para a rua. Se você não casar, vou para a rua e perco tudo. Eu vou fazer o quê? Não vou fazer isso. Então vamos continuar. Jeremias 38. Vamos lá. Paulo é um cara muito complexo para pessoa, um pastor qualquer aí. Não falando que eu sou alguma coisa, não. Que não leu Bíblia, pegar e tentar interpretar Paulo só pelo livro de Romanos, sem conhecer os outros livros. Abre aí comigo Jeremias 38, 14 e 18. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Se eu te aconselhar, você não vai me atender. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e essa cidade, olha a responsabilidade desse homem, e essa cidade não se queimará,
e viverá tu e a tua casa. Bastava ele falar que ia com o rei da Babilônia, mais nada. O cara não vai. Vão botar fogo em Jerusalém, vão matar milhões de pessoas por causa de um rei. Vamos ver, ó. Aí, ó, verso 18. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, não suceda que esses me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo. Bem te irá e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, essa é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora, que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim as tuas mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia será preso, e por sua culpa essa cidade será queimada. Tá vendo aí? Então, ó, você vê que Deus está no controle de tudo, e é bom, hein? Falou: Jeremias, quem sabe esses caras mudam de ideia, hein? E volta a ser santo? Sabe qual que é o nosso papel hoje? Jeremias. Quem sabe essa igreja aí acorda e esse império dá uma freada nele, hein? Se a igreja não acordar, não vai frear. É aqui a mesma coisa. Ó, se a igreja continuar nessa farofada, nesse besterol, preocupada em beber e fazer tatuagem, em vez de orar, interceder, clamar e ser santo, ser luz no mundo e pregar o evangelho, igual ele falou, a coisa vai acelerar. A coisa vai acelerar num ritmo que a gente vai ficar boquiaberto. Igual eu já estou boquiaberto. Chegou uma ministra do Supremo lá e fala que vai fazer uma lei de aborto. Cadê os pastores? Eu não tenho voz ativa, não. Quero saber os que tem. Os grandão para estar lá chiando aí na televisão. Eu vi Marcos Feliciano, vi um ou dois. Cadê o resto? Isso é papel da igreja, de defender a vida. Cadê? Não é um político lá que vai resolver, não. 2 políticos, não. Tem que ser 30 milhões de evangélicos para resolver. Tem que ser, não é um pastor, 2, não. Tem que ser 50 mil pastores para resolver. Juntar tudo e resolver. Não. Parece que o príncipe desse mundo cegou de tal maneira que as coisas materiais e o umbigo dele é igual desse rei aqui. O meu umbigo é mais importante do que a coletividade. Então, essa irmandade está mais furada do que tudo. Maçonaria está melhor do que a igreja em questão de irmandade. Muito melhor. Vai mexer com o maçom, você mexeu com todos. Mexe com o maçom, você mexeu com todos. Agora mexe com um cristão, pode arrebentar com ele que o resto não vai fazer nada. Estou falando é violência, não. É pacífico. É manifestar pacificamente. Igual Gandhi, que é um hindu, fez para libertar a Índia. Não disparou um tiro. Nada. Usou o que Jesus ensinou. Você vai lá e paga o mal com o bem. Vai lá e paga o mal com o bem. E aí vocês vão destruir eles. Não. Nós queremos. Aí fala, não, nós vamos para a rua. Vai para a rua para ser preso pelo exército? De novo. Botaram a confiança no exército, inclusive eu coloquei. Rodou. Devia ter colocado a confiança em Deus. O exército traiu, prendeu as pessoas. Muitos irmãos estão enjaulados hoje por causa do exército. Nem liberar os caras, eles liberaram, prenderam as pessoas. Isso é uma loucura. E esse império, aí ó, esse aí é Nabucodonosor, ó. Então, Deus já deixou profetizado o que vai acontecer. Agora, a época que vai acontecer é mutante. Só para você entender. Deus mandou Jonas pregar em Nínive que ia destruir o lugar. Já estava determinado, então. Sim ou não? Aí Jonas pregou e eles arrependeram. Deus deu mais 150 anos. O que eu estou falando é o seguinte.
O fim do mundo está na mão da igreja. O anticristo está na mão da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu desço do céu e saro a sua terra. Agora, e o inverso? Se o meu povo... Hoje a igreja chama church. Não é igreja mais, não. Senta dentro da igreja, tudo preto, cheio de luz rodando. Hã? Aí você vai falar, aí você chega aqui esse cantor lá, igual o cantor do mundo, igual o cantor sertanejo, pulsando glória dele, aí canta, geme, faz um monte de gesto, uns trem mais louco, igual o jeito do mundo, e diz que aquilo é uma adoração a Deus. Isso está infectado para todas, tudo infectado. Qual que é a solução? Volta. Ó, vê onde você caiu, arrepende e volta. Se a igreja fizer isso, esse império cai e Deus dá mais um tempo para nós. Se ela não fizer isso, esse império vai crescer numa proporção que você nunca viu na sua vida. Nem império babilônico, nem grego, nem medo-persa, nem o império romano. Você vai ver um império crescer igual você nunca viu. E é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Debaixo do nosso nariz. Então aí, ó, vamos ver essa visão de Daniel, só para você saber que todo governo está debaixo da autoridade de Deus, tá? Então, Daniel, ele teve uma visão. Qual que é a visão que ele teve? Cabeça de ouro. Babilônia, tá lá, ó. Quem levantou Babilônia? Deus. Depois, ele profetizou o urso, o império medo-persa. Quem permitiu que esse império aparecesse? Deus. E nesse império, Deus levantou um rei ímpio para libertar o povo de Israel. Olha como é que Deus é. Ele não depende de ter um crente no governo, não. Não depende. Ele depende da igreja estar arrependido ou não. É disso que ele depende. Merecimento ou não. Merecer ninguém merece. Mas do jeito que a coisa está avacalhada, está buscando. É igual um filho seu. Você chega para ele, fala, ô menino, não mexe com isso não. Faz isso não. Aí ele vai lá e faz. Aí você fala para ele 10 vezes e ele continua fazendo. Chega uma hora que você fala, eu vou ter que corrigir ele, né? Vou ter que corrigir, ué. Eu vou ter que corrigir, não tem jeito. Já falei 10 vezes e não me escuta. E é o que estava acontecendo em Judá e o que acontece hoje. Parece que os pastores estão cegos, é só dinheiro. É poder, os caras querem ser poderosos. Querem ir pro Faustão. O que eu vou fazer no Faustão? Só se eu for pregar lá. Falar, você deixa eu pregar aí 45 minutos? Não. Então não quero ir aí, não. Não vou ir, não. Vou ir fazer o quê? A Aline Barros foi num programa, daquele Serginho, não sei das quantas aí. Chegou lá, as mulheres estavam tudo dançando funk. Ela tava igual uma bocó no meio lá. Não tava dançando funk. Ela tava fazendo papel ridículo no meio do mundo. Porque ela foi lá e eles acabaram com ela. Então, vamos continuar. Você está vendo aqui o império do anticristo, ó, do lado. Ó. Presta atenção no do lado ali, que é o de Apocalipse 13. Então, o império do anticristo tem a cabeça de ouro, ó, a boca do leão lá. Ó. O que significa, hein? O império do anticristo tem o leão. Dinheiro, ó. Muito. Quem está por trás disso aí é Jorge Soros. É gente com muito, mas é muito, muito, muito dinheiro. Dinheiro a ponto de quebrar um país inteiro. Aí o império do anticristo tem também coisa do império medo-persa. O que ele tem? Vai ser gigante, vai ocupar todas as nações, igual ao império medo-persa. Ah, eu esqueci de falar da Babilônia aqui, ó. É dominado por um homem só, tá? Nabucodonosor se dizia Deus e era o chefão. O anticristo vai se dizer que é Deus e vai ser o chefão. Grande, o urso. O que mais? O ventre vai trazer mudança da lei. Estuda sobre o helenismo grego. É uma forma de dominar, é aniquilando a cultura. Então, hoje, qual que é a cultura rebelde? Cristão é a cultura rebelde. Eu tenho que aniquilar os cristãos. Como? Matando eles? Matar cristão, o diabo já provou que é um péssimo negócio. Sabe por quê? Cada cristão que morre brota 1000. É melhor eu fundir no meio deles e matar eles vivo. Eu tiro o espírito deles. E eles acham que tem um espírito. E já morreram. Esse cristão não vale nada. Ele não prega. Ele não tem vida santa.
ele não dá bom testemunho, está morto já. Já matei ele, peguei ele. Peguei ele na bebida, peguei ele na promiscuidade, peguei ele no adultério, peguei ele na separação, na fornicação, peguei ele. Separar pode? Pode. Não pode é casar de novo. Crente não, acabou. Hoje já tem pastor com o terceiro casamento, pô. Terceiro? O cara tá no terceiro casamento, pela hora. Qual que é o exemplo que ele tá dando pra ovelha? Ah, meu filho, não deu certo. Não, chuta o balde, pô. Vai ser feliz. Então isso é Grécia, ó. Ventre, promiscuidade, ó. Por que tem 4 asas, hein? E o império do anticristo tem um corpo de leopardo, que é da Grécia, que é o leopardo. Velocidade. Sabia que o império grego brotou e cresceu numa velocidade. E outra coisa, o império grego dominou o helenismo, a cultura, dentro do império romano, tá? A língua deles prevaleceu ali, ó. O império romano falava latim, mas na época de Jesus era o grego. Grego, hebraico, aramaico, latim, ninguém nem tocava, só romano falava. Então, o Império Grego é esse que você está vendo aí, querendo dizer que menino não é menino. E nem menina é o quê? Menina. O que mais que tem, hein? Violência. Na segunda etapa vai ter o Império Romano dentro do Império do Anticristo. Vai perseguir. Vai chegar um ponto, quando ele vê que a doutrinação dele, a maioria das pessoas já segue, aí agora é a hora de aniquilar os cristãos e judeus. É a hora de perseguir essas duas espécies, que não quer submeter ao império, cristão e judeu. Os primeiros 3 anos e meio, ele é tolerante, igual esse está sendo tolerante, entre aspas, né? Faz uma lei aqui, mas está deixando pregar ainda, está deixando igreja aberta, está deixando. Isso até ser implantado, tá? E aí nós temos o último império, que é o anticristo, que já está em plena ascensão na nossa época. Então aí, ó, olha ali na tela, só para você viver a Bíblia agora. Ó. Só para você aprender. Esse primeiro aqui, ó, é Augusto. César Augusto. Aonde esse cara está na Bíblia? Quando José e Maria foram descer da Galileia para a Judéia para fazer o censo, com a ordem desse cara aqui, ó, César Augusto. Esse aqui é o imperador romano da época de Jesus bebê, criança. Esse aqui é da época de Jesus adulto. Abre aí comigo Lucas capítulo 3, verso 1. Eu estou te mostrando os reinos, os impérios, para você entender o que Paulo está falando. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César. Aí ele aí, ó. Esse da tela aí, ó. O mouse está em cima dele. Ó. No 15º ano do reinado desse cara aqui, ó. Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Quantos sumos sacerdotes? 2. Só pode ter 1. Você sabe quem punha o sumo sacerdote lá? O Herodes, que punha. Definia quem quer que ele queria que colocasse. Não é escolhido por ser descendência de Arão e nem ser homem santo, não. É quem Herodes queria pôr politicamente. É igual um pastor hoje que recebe um cargo lá, igual aquele Zé lá que o Bolsonaro pôs, disse que era terrivelmente evangélico, e nós estamos tendo decepções com ele, né? Nas votações dele. É a mesma coisa de Anás e Caifás. Que ele é um Anás. Foi colocado lá e não é sumo sacerdote, nada. Então aqui, ó, vamos ler aqui do lado para você ver. Ó. Morreu de causa natural, primeiro. Viveu 75 anos, tá? O segundo, morreu de causa natural, supostamente assassinado por instigação de Calígula. O segundo. Calígula não fala dele na Bíblia, mas é o terceiro.
O quarto fala. Nós vamos ver o quarto, chama Cláudio. É da época do apóstolo Paulo, esse aqui, ó. Esse aqui, a mulher dele vai assassinar. Vai ter um. Ó, a mulher dele é prima dele, tá? Prima primeiro. E vai nascer Nero, do fruto dos dois. Ele tinha um filho mais velho, então a mulher vai assassinar ele para Nero tomar posse, a mãe de Nero. Agripina. É Agripina? Esqueci o nome dela. A mãe de Nero mata o pai dele, que é o imperador Cláudio, para que ele assuma o império. Então depois essa tabelinha vai estar lá, você pode ver que está o período de reinado, né? Então aqui fala com quem que ele casou, como é que ele herdou e as mortes. Ó. Então você vê aqui, Calígula foi assassinado em uma conspiração. Cláudio, possivelmente envenenado por Agripina, é Agripina mesmo. Nero suicidou depois de ser deserdado pela guarda pretoriana e sentenciado à morte. Ele vai suicidar. Isso é um covarde. Isso matou cristão adoidado, isso aqui, ó. Botou fogo em Roma e fez todo o povo do império odiar os cristãos. Esse aqui. Então você pode esperar uma coisa: o anticristo vai soltar uma bomba, não vai botar fogo, não. Ele vai contar uma mentira tão grande dos cristãos que o mundo vai odiar os cristãos por causa daquilo que o anticristo vai falar. Você pode ter certeza. Então aí, ó, na tela. Vamos ler comigo Atos 12. Esse aqui é o que cai comido de verme. Já viu lá na Bíblia? Que não dá glória a Deus. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, foi criado em Roma, tinha mais habilidade para lidar com Calígula e acabou sendo o sucessor do tetrarca Filipe, quando este, o melhor dos três irmãos, morreu. Quando Antipas foi exilado, aquele que levaram Jesus até ele, a Galileia e a Pérea foram anexadas em 41 DC. Agripa recebeu do imperador Cláudio, aí ó, Calígula morre, Cláudio, todos os territórios que haviam sido governados por seu avô. Este é o Herodes que aparece em Atos 12. Morreu de uma grave doença intestinal em 44, com 34 anos. A Bíblia vai falar da morte dele. E a Palestina ficou completamente sob o controle romano. Vamos lá em Atos 12, vamos lá. Ele quis dar uma de Nabucodonosor, só que Deus não pôs ele para comer capim não, tá? Matou ele mesmo. Atos 12. Você sabe qual que é o poder que esse império aí do Brasil tem? Nenhum. Se Deus não der, nenhum. Então a igreja devia clamar a Deus com força para ter misericórdia da gente. Porque se Deus não tiver, aqui ó, 12:1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Esse aí que é o responsável pela morte de Tiago. Herodes Agripa I. Vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que ele não matou Pedro imediatamente? Por causa da festa de Páscoa. Falou, eu só vou poder apresentar ele para ser morto depois da Páscoa. Agora vamos lá para o verso 20 para ver o que aconteceu com ele. Ora, havia certa divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentavam a ele. E depois de alcançarem o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, presta atenção, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Isso aqui pode acontecer com esses caras aí a hora que Deus quiser. Ó. Você sabe que Flávio Josefo, que é um historiador romano,
relata a morte desse cara subitamente, desse jeito. Só não fala que viu comendo verme ele, mas que ele morreu, ele apresentou e pluf, brucutu, caiu morto lá. Quando o povo falou, isso é a voz de um Deus, não de um homem. Morreu, na hora. Porque ele não é inocente, ele é descendente de Esaú. Ele tinha que saber, Deus pôs ele lá, ele tinha que dar glória a quem? A Deus. Não deu não, morreu. Vamos continuar. Estou te mostrando aí os governos, até chegar no Paulo, tá? O que você está vendo aqui, esse aqui, ó, é Herodes Agripa II, filho do primeiro, tá? Então, ó, filho de Herodes Agripa I, e Cipros, o imperador Cláudio, fez dele tetrarca das províncias de Filipe e Lisânia. Ele passou a ser o rei, esse aqui, ó. Esse aqui é o imperador Cláudio, que estava vivo ainda, tá? Com o título de rei. Abre comigo Atos 25, 13. Vamos lá. É legal demais você viver a Bíblia, né? Você vê na arqueologia a cara dos caras, que você lê aqui, você não imagina, né? Quando você vê assim, 25, 13. Vamos lá. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegavam a Cesareia a fim de saudar a Festo. Então esse aí é o rei, esse aí, ó. Tá falando aqui na Bíblia, esse é o Agripa II, esse moreno aí que chegou lá com a esposa dele, né? Então vamos continuar. Verso 26, Atos 26, verso 2. Vamos ler a partir do 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Sabe o que é interessante? A história diz que o Agripa I era corrupto. Tá? Muito corrupto. Eles eram corruptos. E para liberar os judeus, eles cobravam o quê? Dinheiro. Por isso que ele fala assim, eu tenho poder para te libertar. Sabe o quê? Me dá uma grana aí que eu te libero. Me dá uma corrupção. Vamos continuar. Se te lembra alguma coisa hoje? Parecido, né? Como é que funciona a nossa justiça? Mesma coisa. Vamos lá. Verso 2. Tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Vamos lá no verso 7 agora. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, e no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele está falando do Messias. Então ele está se defendendo diante do rei Agripa II. Então, ó, ele ampliou a cidade de Cesareia de Filipe e chamou Neronias em honra a Nero. Mudou o nome da cidade para Neronias, você acredita? Para homenagear agora o novo imperador. Quem é o novo imperador? Nero. Foi antes dele, de sua irmã, que Paulo se defendeu em Cesareia. Abre aí, nós estamos em Atos 25, vamos ler do 12 ao 27. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs o rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. Félix era o antes dele, tá? Antes de Festo era Félix. Dizendo: Félix deixou a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui junto, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiam de crimes de que eu suspeitava.
traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa e todos que aqui estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convinha que ele vivesse mais? Porém, eu achei que ele nada praticava passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para o imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença. E mormente atua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que o escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Então, na lei romana, Paulo não tinha feito nada que pudesse incriminar ele para a morte. Mas a corrupção já estava ali. Não é o Agripa que era corrupto, não. Era o tal de Festo, né? Félix. Os romanos colocaram um governador chamado Félix. Ele era tão corrupto que ele oferecia: eu tenho poder para te libertar. Ó. Paulo foi e apelou para César. Cometeu um grave erro. Por quê? É o César Nero. Antes ele tivesse pagado lá e saído fora. Ou então, aceitado a sentença dos judeus. Porque pagar propina também não é correto. Mas, ali é caso de vida ou morte, né? Caso de vida. A gente vê que Raabe mentiu para salvar 2 vidas, sim ou não? No caso de vida, é vida. Ele vai e comete um erro. Ele apela para César. Ele devia ter apelado para Deus, não para César. Quando ele apelou para César, o governador falou: para César você vai. Ele falou que ele era cidadão romano e queria ser julgado por César. Então ele foi para César. Vai custar a vida dele. Então tem escolhas na nossa vida que podem custar a nossa vida. Né? Más escolhas. Não podemos fazer nada com ansiedade no coração. Ir para onde que o barco está caminhando, não. A gente tem que ir de acordo com a palavra. Então, por exemplo, eu estava lá na porta do batalhão. Eu achei que não fiz nada errado, não. Mas eu fui no calor da emoção. Às vezes, se eu estivesse em Brasília também, eu quebrava alguma coisa no calor da emoção. Eu não acho que eu ia fazer isso, não. Mas muita gente ele quebrou no calor da emoção. Dançou todo mundo. Não podemos fazer nada no calor da emoção. Não podemos. Temos que pegar a Bíblia e fazer o que está escrito na Bíblia. Vamos continuar. Atos 11, 28. A Berenice aí, ó. Essa aqui, gente boa, é a mãe do Nero, que matou o outro, tá? Essa aqui, ó. Essa matou o marido. Atos 11, 28. Você tá vendo a vida desses caras? Tem paz não, senhor. Você acha que esses caras têm paz? O cara lá fazendo procissão para Exu. Você acha que tem condição de um cara desse deitar na cama e dormir tranquilo? Duvido. Atos 11, 28. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Esse Cláudio aí, ó. Esse aqui, ó. Cláudio, imperador, esse. Pai do Nero. Esse aqui, ó. Vão em Atos 18, 2. Atos 18, 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher,
em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximando-se deles. Está vendo que esse Cláudio é o cão chupando manga também? Então, na época de Paulo, ele expulsou os judeus da cidade de Roma. Então, Paulo está escrevendo para os romanos, né? Foi expulso de lá, para depois voltar para lá para ser morto. Então, ele está aí, ó, ele expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Vamos continuar. Atos 24, 22 a 27. Você vai ver agora um julgamento, né? Vinte e quatro, 22 a 27. Então Félix, esse é o corrupto, tá? Que ganhava dinheiro em cima de sentença. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei intento conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Aí, ó. O que o cara era? Corrupto. Estava esperando que ele desse o quê? Dinheiro. Esperando também que ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Tá vendo aí? A corrupção, o cara ficou 2 anos preso e o outro pedindo bola para soltar ele, propina, senão você não sai daí. Os romanos pegaram esse cara e ó nele, ó, acabaram com ele e botaram o outro no lugar. É assim também que eles fazem, né? Quando descobre, arrebenta o cara. Vamos lá. O que você está vendo aí agora é a moeda do Félix. Marco Antônios Félix, nome em latim de um procurador que governou a província romana da Judéia nos anos 52 a 58. Nos livros de história encontramos que ele um liberto e sua indicação para o cargo veio da mãe do imperador Cláudio e de um sumo sacerdote de Jerusalém por nome de Jonatas. Tudo política, tá? Sabemos também que ele se casou com Drúzila, neta de Herodes o Grande, em 54. Ambos os nomes aparecem no livro de Atos dos Apóstolos, 23, 24. Vamos lá no 23, 24. 23, 24. 23, 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E ao comandante escreveu essa carta nestes termos. Então, ó, e 24, 24 nós já lemos. Atos 24, 27 e Atos 25, de 1 a 27, fala sobre a vida desse cara, né? E do que ele fez com Paulo. Vamos continuar. O que você está vendo aí agora é Nero, ó. Nero. César Nero. Paulo apela para Nero. O que você está vendo aqui é um teatro particular dele, que foi desenterrado em Roma recentemente. Sabe o que ele fazia nesse lugar aqui? Matava os outros para divertir. Ele sentava aqui e botava 2 gladiadores diante dele brigando. Sentava aqui, soltava um leão aqui e botava para comer cristão, ao vivo. Botava fogo em gente aí. Esse é o cara que Paulo apelou para ele, você acredita? Paulo chega e fala assim, ó, eu estou querendo ir para César. Você já pensou? E foi para ele. E o que vai acontecer? Paulo vai para ele. Abre aí comigo 2 Timóteo. Então presta atenção. Lei dos homens, se ultrapassou a lei de Deus, não é para você cumprir. É melhor você sofrer a pena. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6.
Isso aqui já é o fim da vida do Paulo. Ele apelou para César, acabou. Rodou. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Aqui é o fim da vida dele, vai morrer. Está no corredor da morte, tá? E amando dessa coisa, meu Deus, essa coisa aí de onda aí, ó. Esse cara matou gente demais, esse aí. Eles vão decapitar, segundo a tradição, vão cortar a cabeça do Paulo. Então, agora vamos questão, mandou pagar imposto, né? Nós lemos lá em Romanos, vamos lá em Romanos 13:6, vamos lá. Romanos 13:6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Quem são os ministros de Deus? Os romanos? Ou ele está falando a respeito do tributo do templo também? Você sabe que o templo tinha um tributo, né? Eu creio que Jesus mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele mandou pagar o imposto de César e o imposto do templo também. Aqui quando fala que são ministros de Deus, não pode ser romano. Romano não é ministro de Deus. É autoridade constituída por Deus com a permissão dele. Mas não é ministro dele, não. Não ministra para Deus, não. Você vai me falar que o romano ministra para Deus. Não ministra. Aqui ele está falando do imposto do templo, mas não é também para você deixar de pagar o imposto a Roma. Tá? Vamos continuar. Verso 7. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então ele divide tributo de imposto. É duas coisas diferentes. Ó. Então, ó, ele manda pagar para os ministros tributo. E manda pagar para Roma imposto. Qual que é a diferença? Tributar alguma coisa é colocar um valor em cima daquela coisa para pagamento. Imposto é impor. É na marra. Está imposto para você pagar isso. Estou tributando isso é uma coisa. Estou impondo é outra. Por exemplo, pagar o tributo do templo não era imposto, não. A pessoa pagava se quisesse. Já o imposto de Roma, obrigado. Mas Jesus, ele vai falar assim, a quem cobra os impostos, hein? É dos reis? De quem ou do povo? Porque ele é o rei do universo, ele não precisava pagar imposto no templo. Ó, tributo do templo. Mas para não causar escândalo, vamos ver isso. Lucas 17:24. Vamos lá. Lucas 17:24-27. Lucas 17. Não é isso, não. Lucas 7. Acho que é Lucas 7, eu coloquei errado. Lucas 7. Não, não é isso não, eu botei isso errado. Deixa eu ver onde que fala ali. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui.
Vamos lá, é Mateus 24. Mateus 22, 17. Vamos lá. Mateus 22, 17. Dize-lhes, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, respondeu, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxe-lhe um denário, e ele lhe perguntou: de quem é a efígie na inscrição? Respondeu: de César. É efígie da inscrição. Respondeu: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram e deixaram e foram-se. Vamos continuar na próxima aula, que o tempo acabou, e nós vamos continuar aí. Então, só para relembrar, lei injusta que fere a Bíblia, você não é obrigado a obedecer, não. Não é isso que a Bíblia está mandando, não. Senão, Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham que ajoelhar diante da estátua. Não foi a ordem do rei? Ao som do pífano, toda vai ter que se ajoelhar. Era a ordem do rei constituído por Deus. Deus deixou eles que se fosse rei, mas eles não ajoelharam. Então, cumprir lei dos homens, se tiver de acordo com a lei de Deus. Se não tiver, nós temos que ser presos, igual o povo lá do primeiro século era. O problema do povo do primeiro século não era ser cristão, não. Era não obedecer às imposições do governo. É não assimilar a doutrinação do governo. Então, elimina. Isso aí não tem jeito, não. Vão matar tudo, porque não quer aceitar a norma do novo império. Então, nós estamos correndo sério risco. Se a igreja não mudar, nós não, né? Vou consertar a resposta. Quem está meia boca no mundo, que acha que tem Jesus e está sem ele, está correndo grande risco hoje com esse império que está aí. Nós não temos que preocupar com nada, não. Vão orar para o Brasil melhorar, vão votar direito e vão torcer, né? Para Deus trazer um avivamento no nosso país e adiar isso aí, né? A Itália, a mulher lá não aceitou a doutrinação, não. Está lá de pé. Então isso pode acontecer aqui com a gente também, né? Ora aí para nós, irmão. Ora aí. Pede Deus misericórdia aí sobre essa nação, sobre a nossa vida, né? Porque o César aí, o trem tá ficando feio, né? Vai lá. Sim, Pai, nós, continuando o que o Rodrigo está falando, nós pedimos misericórdia aqui pelo Brasil. Porque esse César que está aí, Pai, não vale nada, mas de acordo com o teu querer, nós pedimos